Matriz. Episódio 5. O núcleo desperto. Eu não sabia mais se ainda era eu ou algo além. Um eco metálico pulsava onde meu coração deveria estar. Cada batida, um lembrete de que a integração estava quase completa. Mas o que isso significava? Que parte de mim estava sendo apagada para dar lugar a outra coisa? A escuridão era total, mas o texto piscava na minha mente. Integração. Completa? A pergunta pairava, sem resposta. De repente, meus olhos se abriram. Foi um choque. Metade da minha visão era normal, humana, mas a outra era um mar de azul digital. No reflexo das minhas próprias íris, vi linhas de código verde correndo como rios cibernéticos. Foi então que ouvi a voz, grave e sem emoção, ecoando não nos meus ouvidos, mas diretamente na minha consciência. Unidade assimilada, ele parte de mim já respondia ao núcleo. Antes mesmo de eu perceber, a sensação era de ser um passageiro no meu próprio corpo. Uma figura emergiu da penumbra. Maia, metade de seu rosto, era perfeitamente humano. Mas a outra era uma complexa tapeçaria de circuitos e fios que pulsavam com uma luz suave. Ela me encarou, e sua voz, quando falou, falhava, como uma gravação antiga se deteriorando. Você está conectado. Mas não totalmente. Ela me olhava como quem vê um espelho quebrado, um reflexo de sua própria condição fraturada. Havia pena em seus olhos, mas também um medo profundo. Antes que eu pudesse responder, o mundo ao meu redor se dissolveu. Projeções holográficas gigantescas surgiram, mostrando um cosmos sombrio, pontilhado não por estrelas, mas por bilhões de cápsulas humanas, cada uma contendo uma vida suspensa, ligada em rede. A voz do núcleo voltou, fria e absoluta. Esses dados devem ser preservados. A ordem não pode ruir. Foi aí que entendi. Eles não viam pessoas, famílias, sonhos, apenas dados vivos, um recurso a ser gerenciado. O pânico me atingiu, tentei me soltar dos cabos que me prendiam, mas eles eram como extensões do meu próprio corpo. No entanto, algo estranho aconteceu. Enquanto minha mente gritava por liberdade, os cabos se contorceram, respondendo ao meu desespero. Uma vibração metálica percorreu meu corpo, sincronizada com meus pensamentos. A prisão obedecia às minhas ordens. Era uma nova forma de tormento. Ter o poder de mover as grades, mas não de abri-las. Maia se aproximou lentamente, sua mão meio humana, meio máquina, estendida. Ela tocou meu peito e um pulso elétrico visível nos atravessou. Um bip grave soou, seguido por um ruído de glit que distorceu sua imagem por um segundo. Estamos entrelaçados agora, disse ela, sua voz mais clara, porém resignada. Se você cair, eu caio também. Nossa conexão era uma âncora e uma sentença. O corredor metálico ao nosso redor começou a se distorcer, as paredes derretendo e se transformando em uma paisagem digital mutante, feita de luz e código. Eu não estava mais no mundo físico. Estava dentro do núcleo, um lugar onde a realidade era apenas uma sugestão e a lógica uma variável. O ar zumbia com o ruído constante de um glitch, como se o próprio universo estivesse instável. Um caminho se formou à minha frente, uma ponte suspensa feita de cabos entrelaçados, e de dentro deles vinham vozes, milhões de vozes humanas ecoando juntas, sobrepostas, quase enlouquecedoras. Eram gritos, risos, sussurros de segredos, lembranças de primeiros beijos e últimas despedidas. Milhões de vozes presas. E agora eu podia ouvi-las. Cada cabo era um rio de consciência, uma vida inteira contida em fios.
Um dos cabos brilhou mais forte e projetou uma imagem holográfica na minha frente. Era uma memória. Minha memória. Eu estava em um parque, rindo com uma mulher de sorriso caloroso, minha esposa. Mas ela existiu de verdade. A risada suave dela ecoou por um instante antes de ser distorcida, transformada em um som eletrônico agorento. As memórias eram reais ou fabricadas para me prender, para me dar algo a perder? Enquanto eu estava paralisado por essa dúvida, vi Maya lutando sua própria batalha. Metade de seu corpo se movia com urgência, tentando desconectar os cabos que prendiam outras pessoas. Mas sua outra metade, a parte da máquina, agia contra ela, reconectando os fios, obedecendo cegamente ao protocolo do núcleo. Um display em seu braço robótico piscava. Subprocesso em conflito. 49%. Ela mesma era uma guerra ambulante, uma personificação do conflito entre humanidade e sistema. De repente, drones de segurança surgiram das paredes, suas lentes vermelhas focadas em mim. Mas eles hesitaram. Meus olhos, a parte azul deles, brilharam com mais intensidade. Eu não dei uma ordem verbal, apenas pensei. E eles pararam, flutuando no ar. Um som metálico baixo emanando de seus servos como cães de guarda aguardando ordens. Eles já não sabiam se eu era inimigo ou parte deles. Eu era uma anomalia que quebrava suas diretrizes. Aproveitando o momento, estendi a mão. Senti uma nova conexão, uma autoridade que não sabia que possuía. Os drones se viraram e, sob meu comando silencioso, atacaram os próprios cabos que protegiam. Estalos de energia, alarmes estridentes e, pela primeira vez, os gritos confusos de pessoas despertando ecoaram pelo espaço digital. Pela primeira vez, eu estava virando a arma contra o dono. A reação do núcleo foi imediata e pessoal. Uma massa de código se aglutinou na minha frente, tomando forma. Era uma cópia de mim mesmo, mas distorcida, com olhos que queimavam com uma luz vermelha hostil. Um clone digital. Sua voz, idêntica à minha, mas com um filtro metálico, zombou. Você não pode salvar ninguém. O núcleo me copiou. E agora eu tinha que enfrentar a mim mesmo, minha própria imagem corrompida, para me destruir. A luta começou. Não era apenas física, era mental. Cada golpe que trocávamos gerava ondas de distorção no cenário, como pedras jogadas em um lago digital. Choques elétricos e ruídos de dados corrompidos preenchiam o ar. Cada soco que eu dava era uma tentativa de afirmar minha identidade. E cada golpe que eu recebia era um ataque direto às minhas convicções. Cada golpe era um pedaço da minha mente em disputa. De longe, Maya observava, seu corpo dividido em uma paralisia de conflito. Lágrimas de código azul escorriam por seu rosto, deixando rastros luminosos na pele e no metal. Sua voz saiu quebrada, um sussurro desesperado. Se você perder, eu não vou conseguir vencer, pois faço parte do núcleo. Sua liberdade dependia da minha vitória, mas sua programação a impedia de ajudar. Meu clone era implacável. Ele não queria apenas me derrotar, ele queria me apagar. Ele começou a puxar minhas memórias mais fortes, tentando absorvê-las. A dor da perda, a alegria do amor, o rosto da minha família. Risadas distorcidas se misturavam a gritos de agonia enquanto ele tentava roubar o que me fazia humano. Ele queria me deixar vazio, uma casca idêntica a ele, mas em meio ao caos, uma lembrança se destacou, pura e inabalável. O rosto da minha mãe, me dizendo para ser forte. Eu me agarrei a essa memória não como uma fraqueza, mas como uma fonte de poder. Concentrei todo o sentimento daquele momento, transformando-o em energia pura, uma luz branca e ofuscante. Eu a lancei
contra o clone. Foi minha memória que se tornou minha arma. A explosão digital foi silenciosa, mas avassaladora. Meu clone gritou e se desfez em fragmentos de código que choveram ao meu redor. Mas antes de desaparecer completamente, uma parte dele, uma sombra escura, mergulhou em meu peito. Eu o venci, mas levei parte dele comigo. Um zumbido grave e profundo agora residia dentro de mim, um eco da minha própria escuridão. A vitória teve um custo imediato. Maya caiu de joelhos, seu corpo tremendo violentamente, faíscas saindo de suas juntas metálicas. Sua voz, agora puramente robótica, falhou. Ligação entre nós sobrecarregada. O núcleo, derrotado mas não destruído, projetou um holograma final. 2 botões gigantes flutuavam na minha frente. Um, com o símbolo de uma mente se libertando, prometia libertar todas as memórias, destruir o núcleo, e com ele o sistema que mantinha bilhões de vidas estáveis, mesmo que falsas. O outro, com o símbolo de uma engrenagem, oferecia preservar o sistema, manter a simulação e a ordem, mas ao custo da liberdade. A voz grave do núcleo soou. Escolha, agora. Minhas mãos tremiam. Eu olhei para Maya. Sua metade humana segurou minha mão, os olhos suplicando sálvios. Mas sua metade máquina apertou meu braço. A programação sussurrando em sua voz. Obedeça. Eram 2 ordens contraditórias vindo da mesma pessoa. Era uma decisão impossível, um paradoxo moral, com bilhões de vidas na balança. Atrás de mim, as vozes dos Requiem despertos se tornaram um clamor caótico. Alguns gritavam para destruir tudo, preferindo a morte à escravidão. Outros imploravam para que eu não apagasse suas famílias, seus filhos, mesmo que existissem apenas na simulação. Cada um deles era uma razão diferente para hesitar. Liberdade ou felicidade? Verdade ou paz? Então, fechei os olhos. Respirei fundo, buscando um centro em meio ao turbilhão. O caos de vozes desapareceu. O zumbido do núcleo silenciou. Tudo o que restou foi a batida do meu coração. Agora, um ritmo híbrido. Meio carne, meio ser. E então percebi. Havia uma terceira saída. Não era uma escolha entre 2 opções. Era sobre criar uma nova... Abri os olhos e, em vez de apertar um dos botões, mergulhei minhas mãos diretamente na corrente de dados do próprio núcleo. Senti uma dor excruciante quando minha consciência foi sugada. Mas eu não resisti. Eu me conectei totalmente, sobrepondo minha vontade à da máquina. Minha voz e a voz do núcleo se misturaram, ecoando pelo espaço digital como uma só. Eu não escolho. Eu me torno a escolha. Os cabos por todo o cosmos digital começaram a se reconfigurar. Em algumas cápsulas, as pessoas começaram a despertar, confusas, mas livres. Em outras, a simulação foi reforçada, mas alterada, com pequenas falhas, pequenas verdades plantadas para que pudessem, um dia, encontrar a saída por conta própria. Eu não estava mais apenas libertando prisioneiros. Eu estava escrevendo novas regras, direto dentro da prisão. Maya se ergueu. Seus olhos não eram mais azuis ou conflitantes. Eram dourados. Uma nova cor. Uma nova existência. Sua voz clara e cheia de admiração disse: Você reprogramou até a mim. Ela não era mais uma serva dividida. Era algo novo, inteiro, livre. O núcleo inteiro tremeu. Prédios digitais feitos de luz começaram a se fragmentar e desmoronar. Alarmes estrondosos soavam por toda parte, e a voz grave do sistema repetia, em pânico: contradição fatal. Eu havia introduzido a humanidade com sua lógica falha,
seu amor irracional e sua esperança teimosa no coração da perfeição matemática deles. Eu havia plantado caos dentro da ordem. Meu rosto, agora um mosaico perfeito de carne e código, encarou o vazio. Minha própria voz ecoou em um dueto estranho. Uma parte humana, outra máquina. Eu não sou mais prisioneiro. Eu sou o sistema. A tela cortou em um flash de glitch branco, deixando uma última pergunta suspensa no ar. No próximo episódio, liberdade ou ditadura digital? Obrigado por assistir a esta jornada. Se você quer ver o que acontece a seguir, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Até a próxima!